Muitíssimos bem-vindos, sou o professor Marcelo Vaz. Estamos começando uma aula muito especial sobre uma das regiões mais incríveis e apaixonantes de vinhos do mundo. Incrível, ela é simplesmente divina, ela é simplesmente espetacular, ela é simplesmente exuberante, ela é simplesmente cativante, ela é simplesmente inebriante. E hoje nós vamos falar sobre o Vale do Mosel, na Alemanha. Bom, a Alemanha, gente, para quem não tem informação, e nós vamos passá-la com um pouco mais de atenção daqui a pouco, é um dos países mais importantes de produção de vinhos no mundo. É um dos países de maior consumo de vinho no mundo. É um dos países de maior representatividade no mundo dos vinhos. E também, quando a gente fala de um dos principais países produtores, não só em quantidade, mas também em qualidade. Então, o Mosel é uma das principais regiões da Alemanha, que é um dos principais países produtores de vinhos do mundo. Então, olha o que representa o Mosel. E eu poderia, né, começar falando do Mosel, vários pontos de extrema relevância, de extrema importância. Mas eu quero começar a falar do Mosel com vocês, passar uma dica que é: visitem o Mosel. Essa é a dica número 1. Visitem o Mosel, porque é lindo. É um dos lugares mais incríveis do mundo dos vinhos. Incrível. É lindo, é charmoso, é espetacular. E eu vou recomendar para vocês visitar uma cidadezinha, porque o Vale do Mosel todo ele tem mais ou menos aí 250 quilômetros. Mas vocês visitarem uma cidadezinha chamada Bienkastel-Kues. Que é essa cidadezinha que vocês estão vendo aqui na foto. E aqui o que eu estou fazendo, né? Essa foto eu tirei de um restaurante que fica no alto de uma das colinas aqui do Mosel, das encostas. E olha que lindo que é esse vale. O rio Mosel lá ao fundo. Aí tomar um Riesling aqui de frente para os vinhedos do Mosel é simplesmente divino. E aqui eu estou fazendo um teste de harmonização com dois vinhos diferentes, um Riesling e um Pinot Gris, né? Testando, vendo a diferença, enfim. E assim, ó, é simplesmente incrível esse lugar. E aí, já que vocês vão estar em Bienkastel-Kues, que vocês podem se hospedar, vocês podem ficar aqui andando, tem várias vinícolas importantes aqui. Aqui é a pontezinha principal de Bienkastel-Kues. E aqui, ó, exatamente nessa construção aqui, vocês têm a Enoteca Regional do Mosel. E lá, que está nessa foto aqui de baixo, vocês podem degustar vinhos de todas as sub-regiões do Mosel. Vocês podem degustar vinhos de vários produtores diferentes do Mosel. Vocês podem, né, aprender. Aqui eu fazendo um curso lá na Enoteca Regional, né? Então vocês estão vendo aqui, são vários produtores diferentes, vários estilos diferentes. É um subsolo, assim, muito legal. E vocês têm uma experiência muito bacana aqui. Então, Bienkastel-Kues é o local para vocês visitarem quando forem ao Mosel. As vinícolas são vinícolas fechadas, então assim, ó, precisa reservar com bastante antecedência, precisa de tempo, não é muito fácil fazer as reservas lá no Mosel, tá? Então precisa aí tempo, precisa atenção, precisa, né, de bastante reserva, antecedência para conseguir fazer as marcações. Então não vão para o Mosel sem marcar, ok? Isso é bem importante, tá? Não se esqueçam disso, não vão para o Mosel sem fazer as marcações, porque pode não ser recebido lá. Então, dica de ouro, anotem aí, visitar Bienkastel-Kues, que é uma das cidades mais lindas produtoras de vinhos do mundo, e é a principal cidade do Mosel, onde concentra a maior parte de vinícolas, onde vocês têm uma estrutura bem bacana para visitar, hotel, restaurante, é lindíssimo, tá? Depois coloquem aí depois pesquisem para vocês verem o que é Bienkastel-Kues, o quanto é especial. Estamos falando de uma das principais regiões de vinhos do mundo e famosíssima pelos seus Rieslings. E os Rieslings do Mosel
são famosos por um estilo muito peculiar ao Mosel. Bom, já começamos a dizer que os principais vinhos do Mosel são Rieslings. Então, Riesling é a uva principal. Mais de 60% de toda a produção do Mosel é Riesling. Mas no Mosel tem outras variedades em produção. Tem, né, Miller-Thurgau, né, tem Pinot, né, tem Pinot chamada de Spätburgunder, né, Pinot Noir. Tem outras variedades, mas a Riesling com certeza é a mais significativa. E mais do que isso, o Mosel dá um dos direcionamentos para estilo de Riesling no mundo. Que estilo é esse? É um estilo com menos álcool, mais acidez, muito caráter de fruta cítrica, para aquele caráter de fruta de polpa amarela, notas florais, notas minerais e uma acidez muito, muito alta. E todos os estilos de Riesling clássicos da Alemanha também são elaborados no Mosel. Do mais seco, um pouco mais leve, até os doces com um pouquinho mais de volume de boca, complexidade e tudo mais, inclusive os vinhos atacados pela botrytis. Botrytis é aquele fungo que desidrata a uva, né? A uva vai ficando desidratada e vai fazer vinhos com uma peculiaridade muito grande. Lembrando que quando a uva ela é atacada pela botrytis, ela perde muito do seu caráter varietal e ela vai ganhar caráteres da botrytis. Aqueles aromas mais resinosos, de própolis, de doces de pêssego, doce de abacaxi, e a acidez fica muito, muito alta. Então são alguns dos vinhos doces mais valorizados do mundo. Eles vêm da Alemanha e eles vêm aqui do Mosel. E muitos deles atacados pela botrytis. E tem uma questão bem importante, tá, gente? É que o mundo está passando por um processo que a gente chama de aquecimento global. O mundo está ficando mais quente, as safras estão ficando diferentes, estão sendo, né, muitas dessas safras estão sendo antecipadas. O mundo está ficando muito diferente para a produção de vinho, e esses vinhos que principalmente dependem de ter uma alta acidez, uma grande concentração de aromas de frutas frescas, estão ficando cada vez mais difíceis no mundo, tá? E o Mosel é uma das regiões que ainda consegue preservar isso, tá? Então, atenção aí, porque é bem relevante, tá? É bem relevante isso. Então, vamos aí prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque está ficando muito diferente a questão de safras em cada lugar. E o Mosel também é famoso por essas garrafas flutezinhas aqui, mais compridas, ombrinhos mais largos, né, ou ombrinhos mais estreitos, a garrafa mais comprida e mais fininha, que é clássico aqui do Vale do Mosel e da Alemanha como um todo, né? Informações rápidas aqui da Alemanha para a gente poder ir para o Mosel. O Mosel é uma das principais regiões de qualidade, é uma das principais regiões no sentido de referência e estilos de vinho. E a Alemanha, gente, é um dos principais países produtores do mundo. Estamos falando aí de um país que está sempre brigando aqui por essas posições ali de quinto a 10º maior produtor. Então a gente está falando aqui a Alemanha na 10ª posição, produzindo 8 milhões de hectolitros por ano, e bem significativo. Tá? Isso é bem importante. E o Mosel é uma das principais regiões da Alemanha. E não à toa, quando a gente olha aqui a tabela de safra da Wine Enthusiast, o que a gente vê aqui? A gente já vê que a Alemanha ela é avaliada. 3 regiões da Alemanha são avaliadas. E uma das 3 regiões é o Vale do Mosel. E olha o que a gente vê aqui, ó. A gente vê o Mosel com destaque bastante grande aqui, ó. E a gente vê que, de modo geral, nos últimos anos, principalmente a partir ali de 2015, a gente já vê que a qualidade das safras estão ficando melhores. Mas os volumes de produção estão ficando menores.
menores. Então esse é um ponto representativo, tá? Bem importante. E a gente vê aqui que quando as safras são boas no Mosel, os vinhos ficam muito caros. Muito caros. 2007 foi uma das grandes safras do Mosel, histórica. São vinhos muito representativos, né? Muito valorizados. Muito, muito valorizados. Já outras safras, como por exemplo 2013, que não foi uma safra muito boa, os vinhos ainda continuam caros, mas eles perdem um pouquinho de intensidade, porque no Mosel, como é uma região fria, os anos, as safras como um todo, vão impactar muito no perfil dos vinhos. E anos um pouquinho mais iluminados, anos um pouquinho mais quentes, anos um pouquinho de safras um pouco mais adequadas para o Mosel, os vinhos ficam simplesmente espetaculares. Espetaculares. Inclusive com um potencial de guarda grande, porque tem uma alta acidez e consegue ter uma grande concentração de sabores, por mais que sejam sabores um pouco mais frescos. Por quê? Porque um dos grandes diferenciais do Mosel é a sua capacidade de desenvolver aromas nas uvas, ou precursores aromáticos nas uvas que vão gerar aromas nos vinhos. Porque o ciclo de amadurecimento do Mosel é um ciclo longo, mais longo. Ciclos mais longos a gente sabe que as uvas conseguem desenvolver mais precursores aromáticos. Então, ponto favorável para o Mosel. Vinhos de alta acidez com bastante sabor, mas um caráter um pouco mais fresco. E mais uma coisa, a região do Mosel é uma região muito antiga, uma região que foi, inclusive, muito valorizada, valorizada no sentido de vinho, desde a conquista ali do Império Romano. Então a gente está falando ali desde o final do século I, século II, que os vinhedos aqui já são muito valorizados. Né? A gente sabe que na expansão do Império Romano, os romanos entram, né, na antiga Germânia e inclusive vão até lá, né, a área do Vale do Mosel, e é comum a gente ver ainda antigas ruínas, né, de influências romanas, né, é bem comum encontrar, principalmente mais para o sul da Alemanha. Bom, a gente começa a olhar um pouco mais com atenção no Vale do Mosel com essa imagem aqui. E essa imagem define muito bem a beleza do Mosel. Vinhedos em encosta, muito íngremes, um rio chamado Mosel, que dá o nome para a região. A região se chama Mosel por causa do rio, esse rio lindíssimo aqui, e que é super importante porque é um rio que ele vem lá, literalmente, da França, do norte da França, lá da cadeia dos Vosges, lá na Alsácia, e vai cruzar boa parte aqui da Alemanha, principalmente desse centro-norte da Alemanha, até desaguar no famoso Rio Reno. E o rio, que não só dá o nome para a região, ele também é fundamental para conseguirmos ter uvas de alta qualidade aqui no Mosel. Ele é fundamental. Por quê? Porque o rio, ele vai fazer um trabalho super importante de receber calor, de refletir radiação. Então, ele é super importante para esse processo todo de maturação das uvas. Isso a gente vai falar com um pouco mais de calma daqui a pouco, quando a gente entrar no terroir. Mas o rio, além de lindo, de trazer uma beleza única para a região, ele também é responsável por maturar muito bem as uvas aqui no Mosel. Então a gente vai falar um pouco mais. O nome desse rio, Mosel, dá o nome para a região. Mosela em português, Moselle em francês. Mas daqui a pouco a gente entra nos pormenores aqui das questões de terroir do Mosel, que são bem importantes, né? Até para entender o perfil de características dos vinhos. Entender o terroir é bem, bem importante. Eu daqui a pouco vou estar provando com vocês um vinho que é um dos mais importantes do Mosel, tá? Que é um vinho do Dr. Luzen,
Dr. Ernest Luzin, que é o Prilat. E a gente vai entender, depois a gente dá uma olhadinha com um pouco mais de atenção, mas olha aqui, né? Olha aqui um Frei Capuchinho. É super importante a questão da igreja também lá na Alemanha. É super impactante para essa questão de desenvolvimento do vinho lá na região. E esse é um dos vinhos que ainda, inclusive, leva essa citação, né? Tem um mongezinho aqui. E é um vinho muito significativo. Claro, aqui a gente está falando de um vinho feito de Riesling. É um vinho Trocken, né? Um vinho seco. E que é feito de vinhas velhas, muito peculiar, enfim. E eu vou servir uma dose aqui, daqui a pouco a gente dá uma olhada aqui, vai degustar o vinho. Não vai demorar muito pra gente degustar esse vinho, tá? Já vou explicar pra vocês. Mas voltando um pouquinho, até vou deixar a garrafa aqui pra vocês darem uma olhada, né? Na garrafite aqui, ó. Botar um pouquinho mais pra cá, trazer a tacinha um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem aqui. Porque essa aqui vale a pena, tá? Esse ó, olha, vou dizer pra vocês aqui que é daqueles vinhos que dá pra olhar com amor, tá? Quando vocês forem à Alemanha, recomendo vocês comprarem. Lá ele é caro lá, tá? Ele não é barato. Não é um vinho barato, nem lá na Alemanha, tá? Custa lá em torno de uns 100 euros lá. Mas vale muito a pena. Eu tava lá na Dr. Luz e disse, comprar, né? Tipo, já estamos aqui mesmo, vamos comprar o vinho. Tipo, né? Mas vale o investimento. Mas se nós estamos falando de Mosel, vamos situar onde que é o Mosel. Começando por onde é a Alemanha. Aonde a gente tem a Alemanha? A Alemanha está aqui, literalmente, na Europa, velho mundo, né? No norte da Europa. Então, a Alemanha é um dos principais países consumidores de vinho da Europa inteira. E os alemães têm uma questão, eles consomem muito vinho local alemão e consomem muito vinho do exterior, principalmente do restante da Europa. E os alemães adoram vinho branco. E o Mosel, ele tá mais ou menos aqui, ó, no centro-norte da Alemanha. Ou seja, norte, a Alemanha já fica no norte da Europa, e o Mosel tá no centro-norte da Europa. Tá? Então, o que isso significa? Que o Mosel como um todo, que está mais ou menos situado aqui, deixa eu marcar aqui no mapa para vocês, ó, vamos pegar o mapa da Alemanha aqui. Então o Mosel está mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar aqui mais ou menos essa referência aqui. Ó. Então o Mosel está mais ou menos aqui. O que a gente vê aqui? Que está mais para o centro-norte, é frio, é uma região que tem continentalidade, mas é uma região que é bem ensolarada, principalmente porque as chuvas também concentram um pouco mais para a parte do inverno e para a parte da primavera. Então o verão é um pouco menos chuvoso, e isso é fundamental para termos uvas com uma boa maturação aqui. Só que é frio, é uma região fria. Então, para amadurecer bem as uvas aqui, primeiro, favorece uvas de maior acidez. Favorece uvas brancas, uvas que maturam mais rápido. E favorece uvas que consigam ter uma maturação que se adaptam bem a climas mais frescos. E um dos grandes diferenciais do Mosel é a quantidade de horas de sol. Não é uma região fria, mas que tem bastante insolação, principalmente no período de amadurecimento das uvas. Mas não é só isso, ou seja, as uvas são fundamentais para termos vinhos de qualidade, a gente sabe disso. Então precisa ter uma boa uva para ter uma boa qualidade no vinho. Aqui no Mosel, o que acontece? As uvas são mais frescas, têm mais acidez, caráter de fruta fresca, mas esse ciclo mais longo de maturação, por ser uma região mais fresca, mas que tem bastante insolação, radiação solar, favorece bastante desenvolvimento de aromas e sabores nos vinhos. Então, esse é um dos grandes diferenciais do Mosel. E aqui, para a gente se situar, marcado nesse mapa com as principais regiões produtoras da Alemanha, as famosas regiões, né, do Pfalzgastwein, a gente já vê que o Mosel é uma área grande, ó, vou marcar aqui para vocês, ó.
O Mosel é uma área grande, com um rio cruzando toda a região, e a gente tem mais de 250 quilômetros aqui, e vocês estão vendo que o rio cruza a região inteira. E o rio ele é fundamental, como a gente já falou, para boa maturação das uvas. Mas o rio também vai fazer com que o Vale do Mosel, além de ser lindo, vai acabar tendo muitas diferentes exposições. Por que muitas diferentes exposições? Porque o rio está contornando toda a região aqui, né? E a gente vai ter vinhedos com exposição sul, a gente vai ter vinhedos com exposição norte, a gente vai ter, porque o rio é muito ondulado, e o rio é o fundo do vale. Os vinhedos vão estar nas encostas e vão acompanhando o rio. Alguns vão estar olhando para o norte, alguns para o sul, alguns para o leste, alguns para o leste. E os melhores vinhedos do Mosel vão ser os que estão com encosta para o sul, com encosta para o sudeste, porque eles recebem mais insolação. E insolação aqui é fundamental, fundamental para ter uvas de alta qualidade. Só que é mais fresco, nós estamos na região centro-norte da Alemanha, que já é no norte da Itália. Então é uma região um pouco mais fresca. E a gente tem no Mosel algum dos vinhedos de maior inclinação do mundo. Inclusive, a Alemanha diz que o vinhedo de maior inclinação da Europa está no Mosel, com 68 graus de inclinação. Então, os vinhedos são assim, ó. Olha a inclinação dos vinhedos. Então, a gente vê que de acordo onde está o vinhedo, vai ter mais ou menos, vai receber mais ou menos insolação. Por que que o rio é fundamental para a região? Porque é uma região fria. Então vai ter uma série de fatores aqui geográficos, que a gente chama de fatores de terroir, para conseguir ter uma boa maturação das uvas. E isso inclui o solo, isso inclui o rio, e isso inclui também manuseio de vinhedos, que aqui é muito caro. Mão de obra aqui é fundamental. E não é fácil, né, gente? Olha só esses vinhedos em encosta íngremes, o quanto é difícil manusear, certo? O quanto é difícil manusear, tá? Então, vamos pensar que, além de linda, é uma região muito difícil, depende muito de mão de obra. Então, os vinhos do Mosel não são vinhos baratos, porque não é fácil fazer vinho aqui, principalmente os melhores vinhos, tá? Os melhores vinhos exigem muito mais atenção, dedicação, não é fácil, realmente não é fácil. Mas é lindo, né? Olha que região linda, navegar no Mosel aqui é lindíssimo, né? Navegar contornando essas encostas, esses vinhedos. E mais uma coisa, o Mosel ele é formado de literalmente uma centena de pequenos vilarejos. Então, estamos falando de 250 quilômetros. Então, costeando literalmente as encostas, vai ter pequenos vilarejos, e esses pequenos vilarejos, muitos com vinhedos e alguns com vinícolas. Porque tem muitos viticultores no Mosel. No Mosel a gente está falando aí de mais de 5.000 produtores de uva. É muita gente. Muita gente. Né? Então é um volume muito grande de produtores. E não tem tantas vinícolas. Então esses produtores produzem uva e vendem a sua uva para outras vinícolas. Estamos falando de mais de 8.000 hectares de vinhedos no Mosel. Então o Mosel briga aí por uma das principais regiões em volume da Alemanha, mas uma das principais regiões em qualidade da Alemanha. E isso é fundamental. Uva principal é a Riesling. A Riesling tem aí mais de 70% de toda a produção de vinhedos e com diferentes características de terroir. A gente vai ver. Então, não só a Riesling é a uva principal, que é uma uva muito valorizada, não só
o Mosel tem características muito únicas, aonde consegue ter uma peculiaridade para Riesling, que é esse Riesling de alta acidez, caráter mais fresco, notas florais, até notas minerais, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E é uma é um destaque, uma valorização muito grande que é dado para os vinhos do Mosel por causa disso, desse caráter mais mineral também, um pouquinho mais salino como um todo. E a grande produção aqui são vinhos brancos, né? Mais de 90% toda a produção do Mosel são vinhos brancos, lembrando que mais de 60% da produção são Rieslings. E Rieslings com uma qualidade aí bem destacada, tá? Riesling com uma qualidade aí bem representativa. Bom, só para a gente entender o que mais que a gente tem no Mosel, além da Riesling. Claro que a Riesling a gente vai dar mais destaque, vai dar mais valorização. A Riesling a gente vai, com certeza, aí dar maior representatividade para ela, disparar. Mas a gente também vai ter a Rivaner, né, a famosa Miller-Thurgau. O que acontece com a Miller-Thurgau? Miller-Thurgau é uma variedade branca que ela tem menos concentração, tem uma acidez alta, um pouquinho de aroma, mas não é tão valorizada quanto a Riesling. Só que ela é uma uva que ela é mais resistente e mais fácil de ser cultivada, né? Então, esse é um ponto importante, porque ela também é tão plantada. Então, não, porque, né, vamos lá, ela tem algo em torno de 10% dos vinhedos, mas muitas vezes, para os produtores, isso também significa que vai ter safras um pouco mais garantidas. Ou seja, se tiver problema com a Riesling, muitas vezes tu vai garantir que tu tenha, né, uma produção de vinho, ou pelo menos em alguns lugares também não tão bons, não tão valorizados. Daqui a pouco, onde a Riesling não consegue amadurecer tão bem, daqui a pouco a Miller-Thurgau garante que vai ter safra e tudo mais, certo? Mas não é uma uva muito valorizada. E assim, para ajudar, a Riesling, ela é uma uva que são poucos lugares no mundo que conseguem amadurecer bem. Como são poucos lugares no mundo que conseguem amadurecer bem, o que acaba acontecendo? Quando tu tem um lugar que consegue amadurecer bem a Riesling, isso é super valorizado, né? Ou seja, tu tem um prestígio muito grande. São poucos lugares. Então, né, como consegue, né, amadurecer muito bem, como ela consegue ter esse destaque muito grande, né, de desenvolver peculiaridades únicas. Vamos chamar assim. Por que peculiaridades únicas? Porque a Riesling, quando ela é bem amadurecida, ela consegue manter sua alta acidez, desenvolver muitos precursores aromáticos. A Riesling é uma uva que é muito suscetível à podridão nobre. A Riesling é uma uva que consegue fazer vinhos de longa guarda, de diferentes estilos para vinhos brancos, mas é uma uva que não amadurece bem em qualquer lugar. Aqui no Mosel, além dela amadurecer muito bem, porque a Riesling tem um ciclo um pouco mais longo que outras variedades brancas, mas a Riesling ela é muito chata, ela é muito criteriosa para o amadurecimento. E aqui ela consegue, então, amadurecer bem e desenvolver todas essas características muito peculiares aqui. Muito mais fresco, muito mais floral, muito mais... E esse é um ponto bem importante. Claro, não é toda a área do Mosel, mas o Mosel aí ficou muito famoso por causa dessas características. A Pinot Blanc é outra uva que é bem plantada aqui na região, né? Tem um destaque representativo. A Pinot aparece como, em algumas áreas, como o vinho tinto da região, mas também um Pinot muito mais fresco, muito mais direto em aromas, em sabores, bem primário e com acidez super destacada também, né? Então, fica aí uma observação para quem gosta desses Pinots bastante mais cítricos, bastante mais tensos em acidez. A Pinot é uma variedade aí que vai bem aqui no Mosel para esse estilo. Mas não é todas as áreas também, tá? Algumas áreas um pouquinho mais quentes, com um pouquinho mais de insolação, conseguem amadurecer a Pinot Noir. Lembrando que a Pinot na Alemanha é chamada de Spätburgunder, tá? Bom, tem um pouquinho da Riesling. Então a Riesling, ela
É um pouco mais resistente ao frio, principalmente ao inverno, mais rigoroso. Aqui uma região bastante fria no Mosel. A brotação dela é intermediária, consegue fugir um pouco dessas geadas de primavera, essas geadas tardias. Mas o amadurecimento dela é um pouco mais longo, ela tem um ciclo um pouco mais longo. E isso gera, muitas vezes, um desafio em regiões mais frias, como é o caso do Mosel. Por quê? Porque se tu não teve insolação suficiente, tu pode não amadurecer bem a Riesling. Anotem isso que eu estou falando para vocês. Se não amadurecer bem a Riesling, ela não faz bons vinhos. Ela é chata, ela é criteriosa. Se não tem calor e principalmente insolação suficiente, ela não amadurece. E aí o vinho não fica bom. E aí eu já vou falar uma coisa para vocês, tá? A necessidade do solo muito rico em ardósia do Mosel para um correto amadurecimento das uvas. E esse solo de ardósia, a gente vai ver daqui a pouco, que não é um solo fácil de se manusear. Tá? Então, atenção para isso. Tá? Atenção, porque não é fácil. Impressionante, tá? Impressionante o que eles fazem no Mosel para conseguir ter vinhos de alta qualidade. É impressionante. E eu vou mostrar isso para vocês. Só um pouquinho do perfil antes da gente provar o nosso vinho e a gente entrar nos fatores específicos de terroir. E a gente lembrar um pouquinho do perfil da Riesling. Então, a Riesling, vinhos de muita intensidade aromática e muita acidez. Normalmente no Mosel, vinhos que têm um pouco menos de álcool e um pouco menos de corpo, com exceção dos vinhos doces. Os vinhos doces do Mosel são vinhos que acabam sendo um pouco mais encorpados, um pouco mais intensos. E isso é bem representativo, principalmente nos vinhos botritizados. Por que que a Riesling ela é uma uva difícil? É uma uva chata de amadurecimento, por causa disso aqui. A Riesling ela precisa de locais muito específicos que consiga ter um clima um pouco mais fresco, com bastante insolação e que consiga estender o ciclo de amadurecimento para ela conseguir desenvolver os aromas e seus sabores. Então, locais que começam a ficar um pouquinho mais quente já começa a ter dificuldade. Então, como ela também é resistente ao frio, então a Riesling gosta de locais frios, bastante insolação, um pouco de calor, pouco, e que ela consiga fazer um ciclo longo de amadurecimento. Por que às vezes não amadurece bem a Riesling aqui no Mosel? Porque falta um pouquinho de calor e radiação. E para ter calor e radiação, o rio ajuda bastante e o solo rico em ardósia ajuda bastante. Mas exige mão de obra, né? Por quê? Porque tem que estar constantemente em manutenção do solo. Porque a ardósia é uma pedra bem fragmentada. E eu já vou antecipar para vocês, tá? A ardósia seguidamente desce nas encostas abaixo. E se as ardósias descem, o que tem que fazer? Tem que ir lá, o pessoal que trabalha na vinícola, pegar a ardósia e levar de novo para cima nas encostas. É um trabalho bem árduo, tá? Não é um trabalho fácil. Bom, para entrar nas características específicas de terroir, o que a gente precisa? A gente precisa já ter na nossa cabeça esse cenário aqui de paisagem. O que é isso? Pequenos vilarejos, essas casinhas muito referenciadas aos estilos Eixamel. O que é Eixamel? Essas casinhas que são feitas, essa arquitetura, né, que são feitas com esses telhados finos, compridos e pontiagudos. Por quê? Exatamente porque o inverno é muito frio, então para não acumular neve, senão derrubaria o telhado. Então fazem com esses ângulos aqui exatamente para a neve não ficar alojada nos telhados. E nessa arquitetura, onde tem vigas de madeira, né, e paredes que vão fechar aí a parte externa das casas. E é uma arquitetura realmente muito linda, tá? É muito peculiar da Alemanha. E aqui no Mosel, esses pequenos vilarejos, eles têm todos esses desenhos, esses contornos. E aí estamos falando de centenas de diferentes vilarejos, né, gente? Então, isso já traz aí um perfil
bem lindo com esse rio, mas olha as encostas aqui. Olha aqui. Olha as encostas. Olha como é maluco isso. Olha como a gente já começa a pensar nessas encostas. E, gente, mecanização aqui é quase impossível. Pouquíssimas áreas vai entrar mecanização aqui. É na mão. É na mão. É tudo no braço, galera. Então não é fácil fazer vinho aqui. Por isso que não tem como ser barato. Não tem como. É uma região realmente muito linda. E eu tive a alegria agora, no ano passado, a passar lá pelo Mosel, ficar um pouco lá no Mosel, né? Visitar alguns produtores. É incrível, é lindo. Tu chega lá, tu te apaixona pelo Mosel, porque é realmente muito bonito, né? É um cenário simplesmente espetacular. Tá. Então vamos começar a entender agora as características específicas de terroir do Mosel. Mas antes, o que eu quero propor a vocês? Deixa eu responder umas perguntas de vocês aqui primeiro. Deixa eu ver o que vocês estão trazendo aqui. Deixa eu recuperar aqui algumas perguntas. O Rafael de Aguirre perguntou: pode explicar quais as maiores características da Riesling Itálico versus a Riesling Renano? Bom comentário, tá, Rafael? Gente, essa aqui eu tô falando da Riesling Renano, tá? A Riesling da Alemanha é a Riesling Renano. A Riesling Itálico é a Riesling que é mais comum aqui no Brasil. As duas têm alta acidez, mas a Riesling Renano é uma uva que gera vinhos com mais intensidade de aromas e sabores. A Riesling Renano, né, que é a Riesling alemã. A Riesling Itálico, que é a Riesling que a gente tem aqui no Brasil, é uma Riesling mais cítrica e com menos intensidade de aromas e sabores. É uma uva um pouco mais neutra, tá? Mas a Riesling Renano é uma uva muito mais difícil de ser cultivada, muito mais. Deixa eu ver o que mais veio de perguntas aqui. A Carla Puccini perguntando: gosto muito de Pinot Gris e Riesling com pequenas borbulhas. Por que mesmo eles deixam as borbulhas? Alguns produtores deixam para ter um pouco mais de frescor. Ter aquela pequena petilência quando toma o vinho. Não chega a ser um vinho frisante, mas fica um pouquinho de gás ali para deixar o vinho mais fresco, né? Aquele caráter de maior percepção de frescor do vinho. Por isso que alguns deixam, tá? A Gimenez estava falando: bom dia, a Riesling é maravilhosa, produz vinhos com muita longevidade. Alguns sim, né? De grande longevidade. A Nelly perguntou: existe produção de ice wine nessa região de Mosel? Existe, aliás, é uma das poucas regiões ainda na Alemanha que está se conseguindo produzir ice wine, né? Lá que eles chamam de ice wine, mas cada vez menos, tá? Cada vez menos se tem ice wine no Mosel e na Alemanha inteira. O Mosel, como é um pouquinho mais para o norte, ele ainda consegue ter, em alguns poucos anos, a produção de ice wine. Pouco, tá? Pouco. Gente, quem conseguir comprar e provar ice wine, comprem e provem, porque tá cada vez mais difícil. Não tá fácil, tá? Não tá fácil. Então, comprem e provem, porque tá cada vez mais difícil. O Marcelo perguntou: por que Fals não entra na tabela? Depende qual tabela, Marcelo. Fals é uma das regiões, sim, das 3 regiões de maior prestígio da Alemanha, do Pratskapswein, tá? Fals entra, só que a Fals um pouco mais pro sul é um pouquinho mais quente. Vamos ver o que mais. Não sei se eu passei alguma coisa, depois eu volto para responder para você. Tinha uma pergunta lá que tinha visto sobre pH, não me lembro onde é que estava, perto do Aguinaldo. Existe uma relação entre acidez e pH? Existe? Né? O pH é uma das medições de acidez, inclusive, né? Existe sim, desde a uva, no mosto, na fermentação e depois no vinho final, né? A gente sabe que a relação, uma das medições que se tem aí, vai influenciar em várias coisas, inclusive até em brilho, em cor, tem muita relação, tá? pH é uma das formas de se medir a acidez, inclusive, certo? Bom, depois eu volto aqui pra gente falar um pouquinho mais, mas deixa eu provar esse vinho, que esse é um vinho bacaninha, bacaninha, bacaninha. É um vinho do Dr. Lusen, né? Talvez o vinho mais icônico do Mosel, né? O famoso Prelat. Prelat. E que eu comprei lá na Dr. Lusen ano passado, quando eu estive lá. Eu já mostro um pouquinho para vocês. O Dr. Lusen, uma vinícola incrível. Para mim, um dos melhores produtores de vinhos do mundo, inclusive. E ele fica literalmente na beira do rio. Literalmente, né? Literalmente na beira do rio. Pois bem,
deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu servi uma dose desse vinho e, nossa, o perfil aromático dele explode assim, né? Bum, bum. Vou mostrar aqui na câmera para vocês. Ele tem mais intensidade de cor, né? Ele é um vinho que a safra dele é... Deixa eu ver que eu não me lembro aqui a safra dele. Eu acho que ele é... 16, 16, 16, aqui. Até que estava aqui, não conseguia ver. Bom, mas ele tem um pouquinho mais de intensidade. Ele é um vinho... Dr. Luzen faz parte da VDP, né? Já conto para vocês. Esse é um vinho que ele é classificado na VDP, né? E que são os melhores produtores de vinho. Aliás, uma das maiores quantidades de produtores da VDP estão aqui no Mosel, tá? Eu até depois vou mostrar para vocês, eu selecionei eles ali, vou mostrar para vocês que quando vocês forem comprar vinhos do Mosel de alta qualidade, pode começar por esses produtores, tá? Eu já conto para vocês. Então o vinho tem um pouco mais de intensidade de cor, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui nessa câmera, né? Vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada nesse vinhote aqui, ó, nessa câmerazinha. Até botei aqui botei o guardanapinho aqui para me posicionar na câmera. A gente está testando essa câmera nova, ó. Pode ver que ele tem um pouquinho mais de intensidade de cor. É um vinho branco, bastante brilhoso, né? Bastante límpido, bastante... Olha como é bonita a cor, né? Tem um pouco mais de intensidade, mas é um vinho lindão, né? É um vinho branco, tranquilo, já puxado bem pro dourado. É um vinho bem representativo, né? Eu gosto desse caráter do vinho, perfil aromático dele simplesmente espetacular, né? Deixa eu desligar nossa câmera aqui, porque daqui a pouco a gente volta nela aqui para dar mais uma olhada nessa parte visual desse vinho. Perfil aromático incrível, né? No nariz é um vinho correto, muita intensidade de aroma. É um vinho que tem aroma muito dessa nota de cera de abelha, uma nota de própolis, uma nota, ele tem um toquezinho floral, aquele floral um pouco mais evoluído naquela flor, aquela flor tão fresca. Ele tem uma complexidade, aquele toque meio muito de cera, resinoso, mas delicioso. Nossa, é um vinho, ele tem um toquezinho também de um chá de camomila. Esse floral seco remete um pouco a esse chá de camomila. Nossa, é complexo demais. Delicioso, delicioso. Ele tem um toque de favo de mel, incrível. Vou colocar na boca, né? Eu vou colocar na boca, porque eu preciso provar isso aqui. Eu não vou usar o copinho. Eu não vou usar o descarte hoje. Pronto, já vou antecipar para vocês. Não vou usar o copinho. Porque eu vou tomar esse vinho. Passar. Um. Um. Tá. Muita acidez. Mas vamos lá. Ele é um vinho seco, ele é trocken. Ele tem até um pouco mais de intensidade em boca e de sabor. Tem um sabor muito presente. Ele não tem tanino, mas tem uma textura deliciosa. Ele é um vinho de médio mais corpo. Ele é um vinho com muita acidez. Ele é um vinho que o álcool dele é um álcool médio, bem integrado. Mal sente esse álcool, até talvez médio menos, mas acho que médio define melhor. Muito sabor, muita persistência. Ele é um vinho muito bom para excelente. Ah, discutir aí, né? É isso. É um vinho muito bom para excelente. Só que é um vinho que tem, além de uma longa persistência, é um vinho que tem um sabor na boca muito interessante, porque ele vai mudando essas características de sabor, né? Tu vai sentindo características diferentes enquanto vai degustando. Eu tô falando com vocês e eu tô com o sabor do vinho na boca ainda, gente. Olha, dá para botar esse vinho como excelente, assim, né? Complexo em boca, excelente. É um vinho excelente aqui, né? E hoje vocês estão rindo que eu não vou descartar. Eu não vou descartar esse vinho. Não vou descartar. Azar, vamos tomar, né? Ano novo, vida nova. Vamos. Hum. É incrível. Claro, que esse é um vinho muito, muito peculiar. Ele é um vinho de produção muito limitada. Ele é um vinho muito difícil de achar. Eu comprei lá na Dr. Luzen, mas eu queria mostrar para vocês um vinho especial, né? Esses produtores bons, eu já vou mostrar esses bons produtores para vocês aqui, alguns deles, né? E vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Para quem gosta de vinho branco, para quem gosta de Riesling, é
impressionante. É impressionante a qualidade desse vinho. Impressionante. Só que é isso, né? Infelizmente é caro. No Brasil quase não chega, é muito difícil encontrar esse vinho aqui no Brasil. E lá eu paguei na vinícola 100 euros. Lá na vinícola, tá? Paguei 100 euros lá. Então, não é um vinho barato. Não é. Mas é um vinho incrível. É incrível. Incrível, não? Tô até de ficar com esse sabor, né? Sabor na boca, assim. O lábio chega a ficar um pouco mais sequinho, assim, sabe? Quando aquela acidez dá aquela trincada. Eu passando o guardanapinho agora. O lábio chega a ficar um pouquinho mais sequinho. Sabe quando aquela limonada, quando toma limonada, que dá aquela secadinha no lábio da acidez, né? Aquela enxugadinha assim, é incrível. É incrível. E sabor, característica de sabor desse vinho. De novo, né? Muito essa nota de própolis, essa nota de favo de mel, de cera de abelha, essa nota de chá de camomila, chá floral. Ele é muito amplo em aromas, né? Muito, muito amplo. E um vinho de 2016, que é um vinho ainda jovem, tem um potencial enorme pela frente. E o que dá potencial de guarda para esse vinho, como foi a pergunta da Fernanda agora? Não só para esse vinho, né? Mas para outros vinhos. Acidez e intensidade de aromas e de sabores. São as duas bases fundamentais para potencial de guarda. E aí tem outros que vão ajudar, por exemplo, se tiver estrutura tânica, se tiver quanto mais polifenóis, melhor, mas parte do princípio potencial de guarda, parte do princípio de acidez e precursores aromáticos. Intensidade de aromas e sabores. Isso que vai dar potencial de guarda para esse vinho. Já é um vinho que tem algumas notas evolutivas aparecendo, mas tem muito ainda aroma primário e vai muito tempo. Ele tem passagem por madeira. O Dr. Luzen até escreve aqui o termo reserve, estão vendo aqui embaixo, né? Esse é um termo que ele escreve, isso na Alemanha não existe, tá? Ele escreve e seguidamente vão lá a VDP, o Ministério da Agricultura da Alemanha dá uns cortes nele. O Dr. Luzen, ele é louco, né? Ele é completamente maluco. Doido. Em homenagem a vocês, eu vou dar mais um golinho assim. Por vocês. O que eu não faço por vocês, meus alunos queridos, né? Tá. Vou deixar aqui, eu vou ficar tomando agora. Azar, a garrafa tá um pouco suadinha ainda, né? Tirei da adega. Mas esse vinho nem precisa tomar muito gelado, porque tem muita intensidade de sabor, né? Muito, muito. Muito e assim, gritante, né? Intensidade de sabor aqui, simplesmente incrível. Tá, vou deixar aqui. E a gente volta um pouquinho mais para as características terroir específicas do Mosel, que a gente já começou a falar. Então, um rio cruza toda a região. O rio se chama Mosel, que dá um nome para a região. O rio vem lá do norte da França, cruza toda a região, literalmente como eles chamam lá, né? Serpenteando toda a região, até desaguar lá em Koblenz, no famoso Rio Reno. Então a região do Mosel vai literalmente aqui de Peel até Koblenz. E o que a gente tem aqui? Mais de 250 quilômetros de região. Mas como produzir vinho numa região fria não é fácil, não é necessariamente com muito volume. Mas a gente tem mais de 8.000 hectares de vinhedos aqui, né, gente? Então é área pra caramba. Aonde é aquela cidadezinha linda, salve, salve, que eu falei para vocês? É aqui, ó. Essa cidadezinha aqui, chamada Bencastel-Kues, que eu mostrei a foto para vocês lá no começo. Que é bem no centro do Mosel. O Mosel é dividido em 6 áreas, né? Essas áreas começam pela uma área um pouco mais extensa chamada Burgkirchen, depois Bencastel, depois a gente vai ter Riveltal, Sur, Obermosel e Moseltal. Essas áreas são 6 sub-regiões que vão ter diferentes perfis. Quanto mais aqui é mais para o norte, tende a ter o vinho um pouquinho mais cítrico. Quanto mais para o sul é um pouquinho mais de calor, né? Vinhos ainda cítricos, mas um pouquinho menos cítricos. Só que o que acontece? O diferencial não está necessariamente quanto mais para o norte ou quanto mais para o sul. O diferencial está na exposição dos vinhedos. Os vinhedos que estão olhando para o leste, sudeste e sul são os vinhedos que têm melhor maturação. Então tem vários
vários pequenos vilarejos aqui, né? Como eu falei para vocês, Pierport é um vilarejo muito legal de se conhecer, também é muito bonitinho, né? Trier é outro vilarejo muito legal de se conhecer, mas Castle Kills é disparado melhor. Koblenz, né? Koblenz também é legal, mas é um pouquinho maior, um pouquinho mais estrutura. Koblenz pega a junção dos rios, né? Do rio Mosel com o rio Reno e encontra vinícolas aqui. Já visitei umas vinícolas interessantes aqui, que é um pouco mais vinícolas um pouco menos prestigiadas como um todo, mas é uma região que tem uma boa estrutura. E o Reno, ele é o rio mais importante, um dos mais importantes da Europa inteira, mais importante da Alemanha, e o Mosel deságua nele. Então o Mosel é um rio navegável e usa-se bastante ainda para transporte e tudo mais. E mais do que isso, o que acontece aqui no Mosel? Que tem vários rios que são afluentes e que desaguam no rio Mosel, que faz o rio Mosel ser extremamente importante. Extremamente importante. Pois bem, avançando um pouquinho, o que faz o Mosel produzir e elaborar vinhos de alta qualidade? Vários fatores. Começando, primeiro, é um clima continental fresco, solo rico em ardósia. O que é ardósia? É essa pedra fragmentada aqui. O que acontece lá? Eles têm alguns diferentes composições de ardósia. Essa aqui foi literalmente uma aula que a gente teve lá na Dr. Luzen, né, ano passado. E eles explicando as diferentes áreas, as diferentes composições do solo e os diferentes formatos e cores da ardósia. Então tem essa ardósia mais escura que eles chamam de ardósia azul, tem essa ardósia que eles chamam de ardósia vermelha. E tem essa ardósia calcária, que nem é necessariamente uma ardósia, mas ele é uma fragmentação calcária também representativa com um pouco mais de argila e calcário, né? Só que mais solidificados. E o que acontece? Essa ardósia vermelha é o solo mais nobre do Mosel. É um solo aonde a videira, principalmente da Riesling, ganha mais intensidade. Mais intensidade, mais aromas e mais sabores e um caráter mais mineral. Enquanto o solo de ardósia azul é o solo onde a uva fica com um perfil um pouco mais cítrico e um pouco mais floral, mais delicado, que é o solo mais comum do Mosel, é essa ardósia azul. Essa ardósia é um pouco mais escura e que é o mais comum da região. Então esses afloramentos dessa ardósia vermelha e das áreas de argila é um pouco menos comum aqui no Mosel, mas faz vinhos bem diferentes. Então o que acontece aqui? E aí até eu vou voltar naquela imagem lá do começo para a gente entender aqui. Deixa eu pegar uma imagem bonita aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó, para a gente entender. O que acontece? A soma de fatores para o Mosel produzir vinhos de alta qualidade, uma vez que é uma região fria. Deixa eu até limpar aqui, ó. Tirar os riscos. Bom, o rio, ele recebe calor e ele reflete calor para os vinhedos nas encostas. As encostas, principalmente encosta com exposição sul, ela recebe mais quantidade de sol. Os vinhedos em encosta conseguem expor melhor as uvas ao sol. Então, iluminação, radiação aqui é fundamental. O rio absorve um pouco de calor e reflete um pouco de calor também. O rio absorve um pouco de radiação e reflete um pouco de radiação também, que vai ajudando a amadurecer a uva. E o solo de ardósia também faz esse fenômeno. Então a ardósia recebe o calor e reflete o calor para os vinhedos. A ardósia recebe a radiação solar e reflete a radiação solar para os vinhedos. Só que, por exemplo, principalmente no inverno, que concentra um pouco mais as chuvas, o que acontece? A chuva literalmente empurra a ardósia para o leito do rio. A ardósia vai descendo a encosta. Mas literalmente a ardósia ela é empurrada. E o que precisa acontecer? Os trabalhadores das vinícolas precisam recolher aquela ardósia que a chuva
derruba e trazer de volta para os vinhedos, porque a ardósia ela é fundamental nessa questão do calor, de refletir o calor, né, de refletir a radiação. Então isso é fundamental, né? É fundamental. Senão não consegue ter bom amadurecimento dos vinhedos, né? Não consegue amadurecer bem. Então, se a ardósia cai, eles têm que trazer a ardósia de volta. Não é um trabalho fácil, tá, gente? Já vou dizer para vocês. É muito caro. E outra coisa, como os vinhedos são em encosta, o que acaba acontecendo? O ar frio desce para o leito do rio, o ar quente sobe um pouquinho em direção aos vinhedos. Então, o que acaba acontecendo aqui? O ar frio desce, porque ele é mais pesado, e vai ficar no leito do rio também. E aí aqui fica um pouquinho mais aquecido, que favorece um pouco mais aí na maturação das uvas. Então, essa soma de fatores, mais um solo com boa drenagem, que é um solo pedregoso, mais o solo pobre, que é o solo de ardósia, tudo isso vai refletindo, se somando e criando aí os fatores de terroir básicos do Mosel. É incrível, né? É a gente pensar assim, como que consegue ter vinhos de alta qualidade aqui, mas é exatamente isso, essa soma de fatores que vão permitindo isso. Só que isso também, por ser uma região fria, o que faz? Faz com que os ciclos de amadurecimento sejam ciclos longos, porque a uva fica por longo período amadurecendo. Então ela amadurece por longos períodos. E isso é super importante, por quê? Porque vai desenvolvendo mais aromas e mais sabores nos vinhos. Os vinhos vão desenvolvendo mais percursos, mais precursores aromáticos, né? E isso é fundamental para ter vinhos com uma qualidade aí, com mais aromas e com mais sabores, com mais profundidade. Mas como é frio, como é fresco, retendo muita acidez e conseguindo desenvolver muito bem, né, esses precursores aromáticos, mas mantendo a acidez. Então são vinhos com uma intensidade maior de aromas e de sabores, mas aromas muito frescos, muito florais, e esse é o perfil do vinho do Mosel. O clássico do vinho do Mosel é exatamente isso, essas características de mais frescor, por esses ciclos mais longos. Mas tem que ser caro, né, gente? Essa manutenção, primeiro, que já quase não tem, quase já se não tem mecanização aqui. Né? Então aqui para vocês verem, aqui eu peguei essa foto da Dr. Luzen. Aqui é a Dr. Luzen, ó, que linda aqui a vinícola, né? No leito do Rio Mosel. E a gente teve lá no passado. Aqui atrás dá para ver bem os vinhedos. A Dr. Luzen fica em Bencastel-Kues, tá bem pertinho, na cidade ali, literalmente. Olha os vinhedos em costa, que lindo, né? Mas olha aqui a mão de obra que você tem que ter aqui, né? Olha como é difícil, olha como é caro. Gente, vocês vão perguntar, né? Tá, mas tem lugares, e como é que eles escolhem? Bota um cestinho nas costas e vai literalmente, muitas vezes, de rapel, porque é um solo pedregoso, vai de rapel colhendo e botando, né, nas costas, botando, né, no cestinho. É difícil, gente. Não é uma coisa fácil. Já morreu alguns trabalhadores aqui, porque realmente é daqueles vinhedos extremos. Aqueles vinhedos bem difíceis, assim, não é fácil. Não é fácil. Mas vinhos de altíssima qualidade. E aqui no Mosel, a gente tem os diferentes perfis de maturação da uva, da pirâmide do Pratskattswein. E inclusive aqui a gente tem o famoso Eiswein, o vinho do gelo, né? Bom, para a gente entender isso, vamos subir a pirâmide rapidamente do Pratskattswein. O que é o Pratskattswein? São os vinhos de qualidade excepcionais, vamos chamar assim, né? Vinhos com predicados, feito nas 13 regiões produtoras de destaque da Alemanha, dentre elas o Mosel. E essa classificação é por potencial de álcool no mosto, ou a concentração de açúcar no mosto antes da fermentação. Mas em resumo, rapidamente, os níveis aqui, eu não vou explicar isso aqui, porque a gente precisaria
de uma aula inteira para explicar isso com bastante detalhe, mas vou passar de uma forma mais rápida. Então, os vinhos chamados Cabernet, que são os vinhos com uma colheita um pouco mais cedo, com maior acidez, vinhos um pouco mais frescos, com teor de álcool normalmente baixo, com pouco álcool. Isso também é um outro fenômeno do Mosel, por ser um pouco mais fresco. São normalmente vinhos com teor alcoólico um pouco menor. Então, eles tendem a ser vinhos com teor alcoólico um pouco menor. Os Cabernet são as uvas que são colhidas primeiro e que são vinhos mais frescos, mais cítricos. Dificilmente aqui vai ter vinho doce, mas pode ter um residual de açúcar, porque como a Riesling é muito ácida, os vinhos do Mosel são muito ácidos, é normal eles deixarem um residual de açúcar aqui. Depois, Spatuless, já as uvas que são colhidas um pouquinho depois, inclusive, né, o termo Spatuless representa a colheita tardia. Então, vinhos são colhidos um pouco depois, a uva concentra mais açúcar, mais precursores aromáticos. Aqui os vinhos vão transitar de secos a doces, mas vinhos com mais intensidade. Depois, deixa amadurecer mais um pouco as uvas. Colhe depois Auslese. A uva desenvolve mais açúcar, mais precursores aromáticos, fica mais complexo. E aqui já começa a ter bem mais vinhos doces, residual de açúcar alto, porque a uva amadureceu bastante, então concentra mais açúcar, mas também mais aromas, mais sabores. Mas daí o produtor deixou a uva ficar passa, deixou a fazer, né, literalmente com apacimento. Colheu bem depois. Aí já é só vinhos doces. E aí já tem um nível chamado Beersnausless, que é aquelas uvas só, as uvas pacificadas, literalmente, né, depois que ela já tá bem sequinha, vão lá e colhem. Claro, tu vai ter um volume bem menor, mas uvas com muito açúcar, com muito sabor, e que vai fazer alguns vinhos doces mais icônicos do mundo, tá? Pois bem, tu tem depois uma categoria que é o seguinte: tu deixou a uva ficar com uma colheita muito tardia, as uvas ficaram passas, literalmente, mas tu deixou ficar mais tempo e aí começou a ficar muito frio, porque vai passar, né, o verão, vai chegar o outono. Se colhe mais tarde no Mosel, o outono já começa a ficar frio, daqui a pouco vai chegar o inverno. Então, daqui a pouco, tu deixou tanto tempo as uvas e o inverno veio um pouquinho mais cedo, o frio veio um pouquinho mais cedo, que congelou essas uvas passas no vinhedo. Aí tem que colher as uvas congeladas. Normalmente bem cedo da manhã, os trabalhadores saem em torno de 4 da manhã da vinícola, vão para o vinhedo e colhem as uvas congeladas, já a uva passa congelada. Eles trazem essa uva para a vinícola congelada, botam na prensa, boa parte do vinho. O que vai acontecer? Vamos pegar a uva congelada, né? Quando tu prensa a uva congelada, boa parte da água está congelada, é gelo. Não vai conseguir prensar porque ela tem que descongelar. Como ela não descongelou ainda, aquele suco que sai é um suco muito denso. Boa parte da água está congelada e fica nas uvas. Então sai um suco muito concentrado. E esse é o que eles vão chamar de Ice Wine. Ice Wine na Alemanha, Ice Wine, o termo em inglês. Só que, para isso acontecer, tu precisa que a uva tenha um ciclo muito longo, tu precisa que o frio chegue cedo, e nem sempre isso acontece. Porque é muito difícil que venha o frio cedo, principalmente agora em período de aquecimento global. Como no Mosel é um pouco mais para o norte, às vezes consegue, só que tem que colher a uva entre -6 e -8 graus no vinhedo. Então os trabalhadores têm que ir muito cedo na madrugada, quando congela, porque tem que ter um gelo, uma intensidade de frio muito grande na noite. No começo da manhã, que é o momento mais frio, final da madrugada, tem que colher a uva. Vai pro vinhedo e colhe tudo. E aí vai fazer o Ice Wine. Então é cada vez mais difícil. Tá muito difícil de se ter Ice Wine. Tá? E tem um outro estilo chamado Trockenbeersnausless, que é feito com as uvas quando são atacadas pela botrytis. Então são uvas que são literalmente selecionadas, uva por uva, né? Quando a botrytis ataca, colhe aquelas uvinhas e vai fazer um vinho
doce com um caráter de botrytis muito evidentes, os chamados TBAs. Então, os chamados BAs é um apelidinho dos Beersnauslers. Os chamados TBAs é um apelidinho dos Trockenbeersnauslers. Então, essa é a pirâmide do Prattschatzwein, né? Então, de vinhos secos a doces. E o Mosel produz todos esses estilos. Todas essas categorias de vinhos aqui de secos a doces, tá? Então, isso vem especificado no rótulo. E tem mais uma coisa legal, né, do Mosel. Quando o vinho é seco, eles escrevem Trocken. Trocken é seco. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Nesse vinho aqui, ó, é um vinho seco. Vocês vão ver que tá escrito aqui, ó, pequenininho, Trocken. Porque ele é um vinho seco. Né? E a ideia aqui é exatamente isso, fazer um vinho seco. Então, Riesling Trocken, né? Aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, escritinho, ó, Riesling Trocken, porque é um Riesling seco, porque é normal ter vinhos com residual de açúcar um pouco maior. Mas os alemães, de modo geral, eles não gostam muito de você ficar perguntando sobre residual de açúcar, sobre sobra de açúcar no vinho e tal, porque qual é a questão? TBA. Qual é a questão? A questão é, tu tem acidez suficiente para equilibrar esse açúcar. E muitas vezes o açúcar ele vem exatamente, ele sobra um pouco mais de açúcar para os vinhos equilibrarem a acidez. Porque senão é muito ácido. É que nem botar açúcar na limonada. A limonada é tão ácida que tu bota açúcar para dar uma quebrada naquela acidez. O residual de açúcar nos vinhos alemães é para equilibrar aquela acidez. Porque senão são muito, muito ácidos. Muito ácidos. Tá bom? Bom, e quem quiser tomar os melhores vinhos do Mosel, não só do Mosel, mas da Alemanha inteira, vocês podem procurar os vinhos da VDP. Né? Olha aqui, ó, esse vinho é o vinho da VDP. Ó, vocês vão ver aqui, ó, tem aqui pequenininho, ó, a águiazinha, ó, a águiazinha. O que é? Aqui, ó, é a águia com o cachinho, com as 6 uvinhas no peito. É uma associação com os melhores produtores de vinhos da Alemanha. Os melhores são esses caras aqui. Eles estão pelas principais regiões produtoras, mas só entra e só ganha o direito de usar esse símbolo da BDP os melhores produtores com os melhores vinhedos. Então, uma dica aí para vocês é procurem os vinhozinhos da Águia, porque é um nível de qualidade muito, muito alto. Isso para a Alemanha inteiro, tá? Isso para o Mosel também. Então, só para vocês saberem, essa classificação da VDP tem 4 níveis, né? Os vinhos aí classificados de áreas um pouquinho maiores, Gutweins. Os vinhos de áreas mais específicas, de alguns vilarejos específicos, Ortwein. Os vinhedos classificados, Arslag. E as parcelas específicas que vão ganhar a classificação de Grosslage ou Grossgewächs, ok? Grossgewächs é para os vinhos secos, tá? E vai ganhar esse selinho aqui, esse termo GG, Grossgewächs. Então, vocês podem procurar e vocês vai sempre vir classificado, ó. Junto com a águia vem a classificação, né? Vou estar aqui mostrando, ó. Gutweins, Ortweins, Arslag, Grosslage e Grossgewächs. Então, procurem a águia. Os vinhos da águia são os melhores vinhos da Alemanha. E o Mosel, para ajudar a nossa vida, tem muitos dos melhores produtores de toda a Alemanha e da VDP. E eu botei no material para vocês todos os produtores da VDP da Alemanha. Olha que da Alemanha não, do Mosel. Olha que querido que é o prof para vocês, né? Tá aqui todos os produtores da VDP do Mosel, que são os melhores produtores do Mosel. Aí, posso salientar vários aqui que eu gosto muito. Egon Miller é uma lenda, maravilhoso, produz muito, muito bem, né? Jojo Pram, né? Jojo Pram é incrível o que ele faz, né? É incrível. Dr. Wagner, impressionante. A qualidade dele também é muito, muito alta, né? Van Volksen, que é outro produtor incrível. Bom, tem muito produtor bom aqui. Qualquer um deles vocês podem ir que vocês vão bem, tá? Qualidade muito, muito alta. Vocês não vão ter
Não vão ter erro aqui, tá? Aqui vocês vão estar bem. Né? Não vai ter ruim aqui. Dr. Luzen, que é o meu preferido aqui. Então, vocês estão bem aqui, tá? Não tá bem. Dr. Luzen e Egon Miller, pra mim, são os ainda impressionante que esses caras fazem, né? São lindos, lindos, lindos. Então tá aqui para vocês, tá? Os melhores produtores do Mosel tá aqui. E se vocês quiserem saber mais sobre a VDP, que tem produtores em outras regiões, são 200 aproximadamente da Alemanha, são os 200 melhores. Também engloba outras regiões. Vocês vão aqui, entram no site da VDP, www.vdp.de, que vai estar lá tudo bonitinho, lindão para vocês, tá? Olha que coisa mais fofa. Tá aqui linkadinho para vocês, né? O prof é a coisa mais querida, né? Olha que coisa boa, né? Coisa boa a gente aprender sobre o Mosel, né? É incrível, eu gosto muito, é uma região realmente espetacular. É uma região incrível, né? Deixa eu pegar aqui mais um golinho desse vinho que eu vou tomar aqui por vocês, né? Vou pegar mais um golinho aqui, simplesmente espetacular, simplesmente incrível. Deixa eu responder mais umas perguntas de vocês, mas deixa aqui botar o vinho para vocês olharem aqui que eu tô provando, né? E o contrarótulo, deixa eu botar de novo. Isso Prelate merece a gente ficar olhando esse rótulo. Olha que coisa linda esse rótulo histórico aqui, né? É lindíssimo. É coisa mais linda. Eu adoro. Eu adoro tomar vinho bom. Adoro conhecer regiões famosas. Adoro. Meu trabalho é esse, né? Rodar o mundo aí pesquisando sobre vinho para trazer para vocês, tá? Para trazer para vocês. Mas deixa eu responder aqui algumas interações de vocês. A Tânia perguntou, a ardósia azul é a que usamos em pisos aqui no Brasil? É parecida, tá? É bem parecida. O que dá cor nas ardósias? A composição de minerais e outros elementos que formam a ardósia. Lembrando que a ardósia é um solo argiloso que foi com um tempo muito metamorfizado, certo? Prensado com milhares de anos e aquilo ficou tão condensado que ficou aquele solo de ardósia. Qual é a diferença do solo de ardósia e solo de xisto? A mesma origem, a argila que foi literalmente prensada com muitos anos e com muito calor e com muita pressão como um todo. E o xisto é uma evolução da ardósia no sentido de condensamento. A ardósia é um pouco mais fragmentada, a argila que foi prensada com muito tempo, muita pressão. O xisto continuou, digamos que era uma ardósia, continuou sendo pressionada, ficou mais denso, menos fragmentado, virou o xisto. Mesma origem, tá? Mesma origem. Olha que legal, né? Olha como é bom estudar. A questão dos vinhos, a Fernanda tinha perguntado sobre a questão do potencial de guarda dos vinhos. O que dá potencial de guarda? Riesling, por que Riesling tem tanto potencial de guarda? Muita acidez, muito aroma e sabor. É isso que dá potencial de guarda. O açúcar também ajuda, tá? De modo geral, mas se tem açúcar, o açúcar residual ajuda e dá potencial de guarda. Mas, para ter potencial de guarda, se tem açúcar, precisa ter mais acidez e mais aromas e sabores. Porque senão o vinho vai ficar cansativo e enjoativo. O Ricardo tinha perguntado qual a diferença básica na produção do Ice Wine. Ou Ice Wine ou Ice Wine. É isso que eu falei, né? Vamos imaginar que é um TBA. Não, vamos pensar que é um BA, desculpa, um Beersnausless. É uma uva de colheita muito tardia. A uva fica em apacimento praticamente, uma boa parte dela em apacimento, só que teve um congelamento pela manhã. Fez muito frio e a uva congelou pela manhã. Então, colhe congelada, leva para a vinícola, prensa. Só que nesse prensar, o que acontece? Boa parte da água daquela uva, que já está com apacimento, ela fica congelada e fica na prensa. O líquido que sai é muito denso, muito doce, com muito sabor. Vai ter um volume muito, muito pequeno. Ou seja, vai se produzir pouquíssimo desse vinho com características muito únicas. Muita acidez, muito sabor, muito intenso. Normalmente os Ice Wines são mais intensos que os BAs. Mas são 3 vinhos doces de altíssima qualidade e dos mais caros do mundo. Beersnausless, os BAs, os Ice Wines e os Trockenbeersnausless, os BAs. Alguns dos mais caros do mundo, inclusive, tá? Muito, muito valorizado. Vamos ver o que mais. A Marina apertou. Além da Alemanha, quais outros países produzem Riesling Renano de qualidade? Boa pergunta, Marina. Vários.
ou alguns, vamos chamar assim, como o norte da França produz, a gente vai ter alguma coisa no norte da Itália, a gente vai ter alguma coisa em algumas regiões frias da Austrália, a gente vai ter alguma coisa na região costeira do Chile, a gente vai ter alguma coisa no norte dos Estados Unidos, né, Washington State, no Oregon. A gente vai ter alguma coisa em outros países, né? Até o Brasil produz, mas aí em pequenos volumes, porque é uma uva difícil e tal. Então, produzir em alta qualidade com um pouco mais de volume são poucos lugares. Aí eu começaria por esses aí, esses países que eu te passei, porque tem uma boa referência. Alguma coisa também na África do Sul, enfim, né? Então fica a dica aí para vocês, tá? Mas são vinhos, Riesling Renan é simplesmente espetacular, né? Eu gosto muito do Riesling Renan, porque é minha uva branca preferida. Em resumo é isso, tá? Minha uva branca preferida é Riesling. Amo Riesling, de paixão. E olha que eu sou bem eclético, né? Chenin, adoro Chenin Blanc, adoro Chardonnay, mas a Riesling, ela tem um pontinho a mais no meu coração, uma estrelinha a mais, assim. Então, gosto e gosto muito, né? Gosto e gosto muito. São simplesmente espetaculares, né? São incríveis. A Carmen tá perguntando. Ah, a Carmen vai com a gente pra Alemanha agora. A gente tá indo com um grupo lá. Vai fazer uma imersão na Alemanha, lá na Provine. Ela perguntou se a Dr. Luzen estará à venda na Provine. Na verdade, Carmen, a Provine não vende vinho. O Dr. Luzen vai estar lá. A gente pode degustar todos os vinhos dele lá tranquilamente, sem problema. Mas não se preocupa, porque a gente tem as lojas de vinhos especializadas que a gente vai poder comprar os vinhos e sim, vende os vinhos da Dr. Luzen, tá? Então não se preocupe. A gente vai na nossa imersão lá na Alemanha, a gente vai para mim é a loja mais incrível de vinhos no mundo hoje, que fica lá em Colônia, em Köln, que é a Köln One Keller. E nós vamos lá passar algum tempo lá comprando vinho, porque é um subsolo, é incrível, é espetacular. Então não se preocupe aí que a gente vai ter boas chances aí de comprar bons vinhos da Alemanha e do mundo lá, né? Porque a Alemanha também tem vinhos de outros lugares muito, muito bom. Bom, turma, foi incrível, né? Acho que foi muito, muito legal. Agradecer a presença de todos aí pela essa nossa experiência, essa nossa vivência, acho que foi muito bacana. Coisas bem, bem especiais. Legal aprender sobre o Mosel, né? Essa região incrível. Provem os vinhos do Mosel em diferentes níveis, dos secos aos doces, né? Dos cabinets aos os BAs da vida, né? Porque os TBAs são muito, muito difíceis, os BAs já são difíceis e os White Wines estão mais difíceis ainda, né? Então, bem difícil de se encontrar. O aquecimento global tem feito muito, deixando muito difícil essa questão dos vinhos do gelo, né? Muito difícil de se fazer os vinhos e colher a uva congelada. E aí, só uma pergunta final, uma questão final. Ah, por que que não deixa, então, mais tempo no vinhedo e vai colher a uva lá quando vem o inverno? Porque daí a uva já passou, já ficou pasta demais, já não tem mais suco, enfim, então tem que ter o frio acontecendo num tempo adequado, que não é fácil. Turma, adorei, foi incrível, muito bacana. Deixar um beijo muito mais especial para vocês. Deixar aquele brinde final especialíssimo,